Minha missão é fazer você estudar em alta performance, sem fazer você perder tempo e sem te enrolar. Na aula de hoje teremos questões de Direito Penal. Se você não me conhece, meu nome é Lili Florner e sou a criadora do método QR2 de estudo por questões. Acesse a descrição para conhecer o curso de elite e o clube para a área policial. Mas se você não puder investir, não tem problema. Se inscreva no canal do YouTube e entre no nosso Telegram. Também temos o Instagram para estudo gratuito. Os links estão na descrição desse vídeo. Clique no sininho e ative as notificações. Se puder, deixe um like e um comentário. Qual tema você quer ver no próximo vídeo? Ufa, vamos à aula! CESP, papiloscopista 2004. Jarbas entrega sua arma a Josias, afirmando que a mesma está descarregada e incita-o a disparar a arma da direção de Mévio, alegando que se tratava de uma brincadeira. No entanto, a arma estava carregada e Mévio vem a falecer, o que leva ao resultado pretendido ocultamente por Jarbas. Nessa hipótese, o crime praticado por Josias e por Jarbas em concurso de pessoas foi o homicídio doloso. Item errado. Não há concurso de agentes entre Jarbas e Josias, pois não houve vínculo subjetivo entre ambos. Não combinaram de matar Mévio. Jarbas dolosamente pretendia a morte de Mévio. Responderá pelo delito de homicídio doloso. Josias não pretendia a morte de Mévio. Não responderá pelo delito de homicídio doloso em concurso com Jarbas. Atenção! Pode ter agido culposamente. CESP, escrivão da Polícia Federal, 2002. Considere a seguinte situação hipotética. Márcia resolveu disputar corrida de automóveis no centro de uma cidade, em ruas com grande fluxo de veículos e pedestres. Ela anteviu que a corrida poderia causar acidente com consequências graves, mas mesmo assim assumiu o risco. De fato, Márcia, ao perder o controle do automóvel, acabou matando uma pessoa em decorrência de atropelamento. Nessa situação, houve o elemento subjetivo que se conhece como dolo eventual, de modo que, se esses fatos fossem provados, Márcia deveria ser julgada pelo tribunal do júri. Item correto. Márcia age com dolo eventual, pois não pretendia a ocorrência do resultado, mas previu a possibilidade grande de ocorrência do resultado. Assumiu o risco de produzir o resultado sem se importar com sua eventual ocorrência. Será julgado pelo tribunal do júri, que tem a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. CESP, agente 2018. Fernando trabalhava em um circo como atirador de facas. Em uma de suas apresentações, deveria atirar uma faca em uma maçã localizada em cima da cabeça de Mércia. Acreditando sinceramente que não lesionaria Mércia em face de sua habilidade profissional, atirou a faca. Com tal conduta, lesionou levemente o rosto da vítima, errando o alvo inicial. Nessa situação, Fernando praticou lesão corporal dolosa de natureza leve na modalidade dolo eventual. Item errado. Código Penal, artigo 18. Disse o crime, inciso 1, doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. 2, culposo, quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Na questão, Fernando acreditou sinceramente que o resultado não ocorreria, pois é habilidoso em atirar facas. Assim, Fernando teria praticado o crime de lesão corporal leve culposamente e não dolosamente. Segundo a questão, a vítima e o agressor trabalhavam juntos e ambos sabiam previamente dos riscos. A ilicitude fica afastada pelo exercício regular de um direito. CESP, Policial Rodoviário Federal, 2013. Joaquim, plenamente capaz, desferiu diversos golpes de facão contra Manuel com o intuito de matá-lo. Mas este, tendo sido socorrido e levado ao hospital, sobreviveu.
Nessa situação hipotética, Joaquim responderá pela prática de homicídio tentado, com pena reduzida, levando-se em conta a sanção prevista para o homicídio consumado. Item correto. Joaquim responderá por homicídio tentado com pena reduzida. Homicídio simples, Código Penal, artigo 121. Matar alguém. Pena, reclusão de 6 a 20 anos. Artigo 14. Diz-se o crime, inciso 2, tentado, quando iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Parágrafo único. Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2/3. CESP, Agente Federal da Polícia, 2004. Vitor desferiu 2 facadas na mão de Joaquim, que, em consequência, passou a ter debilidade permanente do membro. Nessa situação, Vitor praticou crime de lesão corporal de natureza grave, classificado como crime instantâneo. Item correto. Lesão corporal, Código Penal, artigo 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Lesão corporal de natureza grave, parágrafo 1º, se resulta. Inciso 1. Incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. 2. Perigo de vida. 3. Debilidade permanente de membro, sentido ou função. 4. Aceleração de parto. Crime instantâneo é aquele em que há consumação imediata, em único instante, ou seja, uma vez encerrado, está consumado. CESP, Defensor Público, 2010. Para a configuração da agravante da lesão corporal de natureza grave, em face da incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, não é necessário que a ocupação habitual seja laborativa, podendo ser assim compreendida qualquer atividade regularmente desempenhada pela vítima. Item correto. Lesão corporal, Código Penal, artigo 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Lesão corporal de natureza grave, parágrafo 1º, se resulta, inciso 1, incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. O Código Penal não exige que as atividades habituais sejam laborativas ou com cunho lucrativo. Só é exigido que sejam as atividades habituais da vítima, por exemplo, tocar violão. A doutrina sustenta que deve ser atividade ilícita. CESP, Defensor Público, 2009. Considere a seguinte situação hipotética. Antônio, com intenção homicida, envenenou Bruno, seu desafeto. Minutos após o envenenamento, Antônio jogou o que supunha ser o cadáver de Bruno em um lago. No entanto, a vítima ainda se encontrava viva, ao contrário do que imaginava Antônio, e veio a falecer por afogamento. Nessa situação, Antônio agiu com dolo de segundo grau, devendo responder por homicídio doloso qualificado pelo emprego de veneno. Item errado. Na questão, há erro sobre a relação de causalidade, aberratio causae. Porém, foi alcançado o resultado e por isso tem-se o dolo geral, dolo sucessivo, e não dolo de segundo grau. Dolo de segundo grau. O agente aceita como inevitáveis as consequências de seu ato, mesmo que não sejam estas as consequências pretendidas. Exemplo: agente coloca fogo em um apartamento para matar seu desafeto, mas ele sabe que matará outras pessoas que estão no local, inevitavelmente. CESP, Juiz do Trabalho, 2010. No que concerne aos crimes contra a honra, é correto afirmar que
A calúnia consiste em imputar falsamente a alguém fato definido como crime ou contravenção penal. E tem errado. Código Penal, calúnia, artigo 138. Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime, pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. O artigo 138 prevê a caracterização do delito apenas quando há imputação falsa de crime, não podendo haver extensão para imputação falsa de contravenção. CESP, Juiz do Trabalho, 2010. No que concerne aos crimes contra a honra, é correto afirmar que, segundo o Código Penal, a chamada exceção da verdade é admitida apenas nas hipóteses de calúnia. E tem errado. A exceção da verdade é admitida na calúnia, difamação, se o ofendido é funcionário público e a ofensa tem relação com suas funções. CESP, Juiz do Trabalho, 2010. No que concerne aos crimes contra a honra, é correto afirmar que aquele que difama a memória dos mortos responde pelo crime de difamação previsto no Código Penal. E tem errado. Na esfera penal, aquele que difama a memória dos mortos não pratica crime, pois é conduta atípica. Pode haver reflexos na esfera civil. Código Penal, artigo 138, parágrafo 2º. É punível a calúnia contra os mortos. CESP, Juiz do Trabalho, 2010. No que concerne aos crimes contra a honra, é correto afirmar que o objeto jurídico da injúria é a honra objetiva da vítima, sendo certo que o delito se consuma ainda que o agente tenha agido com simples animus jocandi. E tem errado. Injúria. CP, artigo 140. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro, pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Objeto jurídico é igual honra subjetiva da vítima, o sentimento da vítima por si própria, a autoestima. Se não tiver havido intenção de ofender, animus jocandi, intenção de brincar, é igual, não há injúria. CESP, Juiz do Trabalho, 2010. No que concerne aos crimes contra a honra, é correto afirmar que as penas cominadas aos delitos contra a honra aplicam-se em dobro, caso o crime tenha sido cometido mediante promessa de recompensa. Item correto. Código Penal, capítulo 5. Dos crimes contra a honra, calúnia, difamação e injúria. Artigo 141, parágrafo único. Se o crime é cometido mediante paga ou promessa de recompensa, aplica-se a pena em dobro. CESP, Defensor Público do Estado, 2012. O médico que, em procedimento cirúrgico, tiver esterilizado uma paciente devido à inobservância de regra técnica, impossibilitando-a de engravidar, responderá por lesão corporal culposa porque agiu contrariamente à regra técnica da profissão. Item correto. CP, artigo 18. Disse o crime, inciso 2, culposo, quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. A conduta do médico, no caso da questão, é culposa, pois não teve a intenção de causar a lesão corporal. O médico foi negligente, pois deixou de observar uma regra técnica da profissão. CESP, Defensor Público do Estado, 2012. Uma mulher grávida, prestes a dar à luz, chorava compulsivamente na antessala de cirurgia da maternidade, quando uma enfermeira,
Condoída com a situação, perguntou o motivo daquele choro. A mulher respondeu-lhe que a gravidez era espúria e que tinha sido abandonada pela família. Após dar à luz sob a influência do estado puerperal, a referida mulher matou o próprio filho com o auxílio da citada enfermeira. As duas sufocaram o neonato com almofadas e foram detidas em flagrante. Nessa situação hipotética, a mulher e a enfermeira deverão ser autuadas pelo crime de infanticídio, a primeira na qualidade de autora e a segunda na qualidade de coautora, visto que o estado puerperal consiste em uma elementar normativa e se estende a todos os agentes. Item correto, Código Penal, artigo 30. Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. As circunstâncias de caráter pessoal se comunicam aos coautores e partícipes, desde que constituam elementares do crime. O estado puerperal é elementar do crime de infanticídio. Comunica-se ao coautor e ao partícipe que pratica uma conduta acessória. O Código Penal adotou a teoria monista, ou seja, todos os autores e partícipes respondem pelo mesmo crime, admitindo-se exceções apenas quando expressamente previstas no Código Penal. CESP, Defensor Público do Estado, 2011. A respeito dos crimes contra a pessoa, é correto afirmar que, tratando-se de delito de infanticídio, dispensa-se a perícia médica caso se comprove que a mãe esteja sob a influência do estado puerperal, por haver presunção juris, tanto de que a mulher, durante ou logo após o parto, haja sob a influência desse estado. Item correto. Infanticídio, CP, artigo 123. Matar sob a influência do estado puerperal o próprio filho durante o parto ou logo após. Quando a mulher se encontra em puerpério, essa condição já gera a presunção de que a mulher está sob a influência do estado puerperal. Logo, dispensa-se a perícia médica caso se comprove que a mãe esteja sob a influência do estado puerperal. CESP, Defensor Público do Estado, 2011. A respeito dos crimes contra a pessoa, é correto afirmar que, nas figuras típicas do aborto, as penas serão aumentadas de 1/3 se, em consequência do delito, a gestante sofrer lesão corporal de natureza grave, independentemente de o resultado ser produzido dolosa ou culposamente, não havendo responsabilização específica pelas lesões. Item errado. A questão traz uma qualificadora, só se aplica ao aborto praticado por terceiro. Aborto provocado por terceiro, artigo 125. Provocar aborto sem o consentimento da gestante. Artigo 126. Provocar aborto com o consentimento da gestante. Forma qualificada, artigo 127. As penas combinadas nos dois artigos anteriores, 125 e 126, são aumentadas de 1/3 se, em consequência do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave, e são duplicadas se, por qualquer dessas causas, lhe sobrevém a morte. CESP, Defensor Público do Estado, 2011. A respeito dos crimes contra a pessoa, é correto afirmar que, em caso de morte da vítima, o delito de omissão de socorro não subsiste, cedendo lugar ao crime de homicídio, uma vez que a circunstância agravadora dessa figura típica omissiva se limita à ocorrência de lesões corporais de natureza grave. Item errado. Omissão de socorro, Código Penal, artigo 135. É crime omissivo puro. Se consuma com a mera realização da conduta. A ocorrência ou não de algum resultado não pode ser imputada ao agente.
O agente responde apenas pela omissão de socorro. Tem sua pena triplicada quando, em razão da omissão do agente, resultar a morte da vítima. Observação: se o agente tivesse o dever legal de socorrer a vítima ou, com a ação anterior, tiver provocado a situação de perigo, responderá pelo resultado morte. Crime comissivo por omissão ou omissivo impróprio. Artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. CESP, Defensor Público do Estado, 2011. A respeito dos crimes contra a pessoa, é correto afirmar que, segundo a jurisprudência do STJ, são absolutamente incompatíveis o dolo eventual e as qualificadoras do homicídio, não sendo, portanto, penalmente admissível que, por motivo torpe ou fútil, se assuma o risco de produzir o resultado. Item errado. Segundo o STJ, é plenamente compatível a incidência das qualificadoras do homicídio quando o dolo for eventual. É penalmente aceitável que, por motivo torpe, fútil, etc., o agente assuma o risco de produzir o resultado. CESP, Defensor Público do Estado, 2011. A respeito dos crimes contra a pessoa, é correto afirmar que, caso o delito de induzimento, instigação ou auxílio a suicídio seja praticado por motivo egoístico ou caso seja a vítima menor, ou ainda por qualquer causa, seja sua capacidade de resistência eliminada ou diminuída, a pena será duplicada. Item errado. Induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou a automutilação. Código Penal, artigo 122, parágrafo 3º. A pena é duplicada, inciso 1, se o crime é praticado por motivo egoístico, torpe ou fútil. 2. Se a vítima é menor ou tem diminuída, por qualquer causa, a capacidade de resistência. As causas de aumento de pena previstas no parágrafo 3º do artigo 122 do Código Penal não prevêem a eliminação da capacidade de resistência da vítima. É previsto apenas diminuição. Se a capacidade de entendimento da vítima é eliminada, não é crime de induzimento ao suicídio, mas homicídio por autoria imediata. CESP, Analista Judiciário, 2011. Tendo a casa invadida, Braz e toda sua família ficaram reféns de um assaltante, que se rendeu após 2 dias aos policiais que participaram das negociações para sua rendição. Quando estava sendo algemado, o assaltante sorriu ironicamente para Braz, que, sob o domínio de violenta emoção, sacou repentinamente a pistola do coldre de um dos policiais e matou o assaltante. Nessa situação, a circunstância em que Braz cometeu o delito de homicídio constitui causa de redução de pena. Item correto. A questão traz um caso de homicídio privilegiado, caso de diminuição de pena. Código Penal, artigo 121, parágrafo 1º. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida, a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Motivo de relevante valor social. Exemplo: cidadão mata estuprador da sua rua. Motivo de relevante valor moral. Exemplo: cidadão mata o estuprador da própria filha. Sob o domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima. Exemplo: cidadão comete o crime movido por um sentimento de raiva, ódio, angústia, desde que imediatamente após a criação desse sentimento pela própria vítima. Você quer ser um estudante de alta performance e conseguir os melhores resultados na carreira policial? Entre na descrição desse vídeo e conheça o nosso curso.